Olá pessoal, professor Djalma, disciplina de gestão de projetos em administração. Hoje a gente vai falar um pouquinho fora do nosso PMI, né, PMBOK. Nós vamos falar sobre uma ferramenta que ela pode ser utilizada para resolução de problemas. Quando eu tenho um problema, eu preciso arrumar um jeito de resolver esse problema. A ferramenta em questão é o PDCA. Tá? O PDCA. O que é o PDCA? Bom, antes de falar sobre o que é o PDCA, vamos falar um pouquinho sobre as origens do PDCA. Então, o PDCA, e assim, não o PDCA como conhecemos hoje, mas a gente vai falar lá no século XVII, lá na Revolução Científica, Copérnico, Kepler, Da Vinci, onde eles já buscavam qual era a melhor maneira de desenvolver conhecimentos válidos. Galileu Galilei foi o primeiro cara que estabeleceu uma sequência de passos para gerar conhecimentos válidos. Então esses passos eram a observação, a análise, a indução, a verificação, a generalização e a confirmação. A generalização ela é importante porque uma solução ela só é viável se eu puder generalizá-la, aplicar em situações distintas, em outros casos, e não somente para aquele casinho do objeto de estudo. Tá? René Descartes, aquele cara do penso logo existe, Francis Bacon, também descreveram os seus métodos, cada um fundamentado nas próprias crenças, sobre qual era o melhor caminho para gerar conhecimento válido. Além desses cientistas, né, a gente começa a ter outros pensadores discutindo isso daí. Então, por exemplo, eu tenho o Stuart Deming e o Clarence Lewis. O Clarence Lewis e o John Dewey, eles são dois dos fundadores da escola filosófica do pragmatismo. Dewey, inclusive, foi o cara que trouxe a ideia de um ciclo, de transformar isso num ciclo, né, que trazia a relação entre a ação humana e o domínio social ao qual ele pertence. Se a gente for buscar o nosso conhecimento em administração, e vocês já estudaram isso em administração lá no comecinho do curso, provavelmente em TGA, em princípios da administração, em alguma disciplina desse tipo, falávamos muito de Taylor, né? Linha de produção, lembra? Linha de produção, isso é Taylor, né? E o Taylor trouxe essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Que é o plan, o do e o see. Planejar, executar e inspecionar. Especificar, produzir, inspecionar, tanto faz, né? A tradução que se usa. Plan, do, see. Ele traz isso como se fossem passos sequenciais, ou seja, toda a resolução de problema eu tinha que seguir essa sequência. Um plan, um do e o see. Stewart pega esse modelo que Taylor consagrou, transforma isso num ciclo e ainda acrescenta 2 passos. Então isso vira o projetar, o produzir, o colocar no mercado, o testar e reprojetar. Então essa imagem aqui, o plan do see virou isso aqui, virou um ciclo. Tá? E qual a ideia do ciclo? Manter esse ciclo girando e poder fazer interferências em qualquer uma das etapas. Não necessariamente eu tenho uma etapa inicial. Esse ciclo, Stewart leva isso para o Japão, apresenta isso para Ishikawa, e Ishikawa conclui que isso não é muito adequado ao contexto japonês. Porque o si, para eles, tem uma conotação de agente passivo.
o olhar, né, o termo se, olhar para eles, é muito de ficar aqui paradinho olhando. Né? E Deming explica que a questão do olhar deveria ser interpretada como agir. E aí isso evolui e a gente chega ao ciclo PDCA como a gente conhece atualmente. Ah, mas o que é PDCA? PDCA é um método com o objetivo de planejar ações para solucionar problemas. E apesar de ser dividido em 4 partes, né, a gente faz alguns desdobramentos. Né? Então, por exemplo, dentro do P do planejar, eu tenho a primeira fase do planejamento, que é a identificação do problema. Buscar esse gap. Qual é o gap que eu tenho? Eu tenho o atual e eu tenho o planejado. Né? Eu tenho o atual e eu tenho o que eu quero. Qual é esse gap? O segundo passo é observar o problema. Então eu posso utilizar, por exemplo, o gráfico de Pareto, que vocês conhecem. Né? Onde eu tenho um misto de barras e linhas, e as barras elas são as causas mais frequentes, da maior para a menor, e a linha ela vai somando em porcentagens as ocorrências até eu ter 100%, né? E dessa forma eu vou agindo sobre as causas, né, individualmente. Ou seja, eu pego um grande problema e trago um probleminha pequeno. Agora, a grande questão importante nisso daí é esse terceiro passo, que é o identificar a causa raiz. Né? Então, para identificar a causa raiz, eu posso usar, por exemplo, uma ferramenta dos 5 porquês. 5 A's, né? Por exemplo, por que uma conta não foi paga? Ah, não foi paga porque eu não tinha dinheiro. Tá, mas por que eu não tinha dinheiro? Ah, eu não tinha dinheiro porque nós não recebemos. Tá, e por que nós não recebemos? Ah, não recebemos porque não enviamos a cobrança. Por que não enviamos a cobrança? Ah, porque o sistema estava com problema. Por que o sistema estava com problema? Porque não tínhamos backup, não tínhamos um plano B, não tínhamos uma outra forma de fazer. Essa é a causa raiz. A causa raiz não é a conta não ter sido paga. A causa raiz, começo de tudo, é porque não tinha um sistema de backup no meu programa. Ora, como é que eu posso não ter um sistema de backup? Então vamos tratar a causa raiz. Vamos gerar um plano de ação. Vamos utilizar uma ferramenta que possa nos permitir trabalhar com o plano de ação. Por exemplo, a ferramenta do 5W2H. Né? What, why, who, where, when. E how much. Né? Ou seja, o que, por que, quem, onde, quando, como e quanto. Ou como e quando. Né? Depende da situação. Né? É o 5W2H. É uma das ferramentas de planejamento mais conhecidas aí no mundo. Faz a matriz. Passou a parte do P. Vamos executar. Executar requer 2 etapinhas: treinamento e ação. Treino o meu pessoal e vou agir. Vou pro check, verificar se deu tudo certo. Se não deu, volta lá pro P. O que aconteceu? Será que o objetivo definido ele era viável? Ele era alcançável? Né? Será que o treinamento foi adequado? Será que eu realmente fui na causa raiz? Core, né? A causa core. Isso é muito, muito, muito importante. Encontrar a causa raiz do problema. É um problema de conta. A causa raiz não é a conta não ser paga. A causa raiz é um outro processo, que provavelmente está lá para frente. Agora, se deu tudo certo, eu vou padronizar. Crio procedimentos, crio instruções, crio um passo a passo, qualquer coisa que me ajude a criar um padrão. Então, por exemplo, um McDonald's. O McDonald's tem o seu POP, procedimento operacional padrão. Qualquer lugar do mundo, o McDonald's tem o mesmo sabor. Tem as mesmas características. Por que isso? Porque eles padronizaram, eles fizeram um PDCA, eles verificaram, agiram, padronizaram.
cria um padrão. Essa é o modelo agora. Agora, agir, né? Aplica essa ação corretiva, aplica essa padronização e bota o PDCA para girar de novo. Próximo ciclo, outro problema. Né? Eu gosto de dizer que o PDCA é uma escada. Né? Então cada ciclo é um degrau. E cada vez que eu atinjo aí uma agir, que eu consigo fazer o meu ciclo girar como um todo, travo esse degrau, não volto para trás, ou seja, padroniza. E bora para o próximo ciclo. Para o próximo objetivo, para o próximo projeto, para o próximo problema. Tá? E aí tem um desdobramento do PDCA que a gente pode tirar talvez da indústria e trazer para a nossa vida pessoal, que é o PDCA cognitivo. Cognição, vocês sabem que tem a ver com conhecimento. E aí tem um neurocientista lá atrás, Antônio Damasio, e olha que legal, ele escreveu um livro que o nome do livro, da principal obra da vida dele é O Erro de Descartes. Aquele Descartes, René Descartes, lá em cima, um dos pais da ciência, o do penso logo existo. Damasio dizia que não é penso logo existo, é sinto logo existo. Porque ele diz que qualquer decisão ou ação referente a um problema em que você estiver envolvido ou que estiver dentro do seu meio social, né? Lembrando que o meio social ele é complexo, ele é mutável, ele é incerto, né? As coisas mudam, as relações são difíceis. Ele requer basicamente dois elementos: um amplo conhecimento de generalidades e estratégias de raciocínio que operem sobre esse conhecimento. Ou seja, Damasio dizia que não podemos reduzir os processos decisórios a uma suposta racionalidade pura, sem levar em conta as emoções, os sentimentos e o contexto sociocultural. Ou seja, não existe uma decisão que seja puramente racional. Não existe razão sem emoção. Aí a gente pode buscar, por exemplo, outros pensadores. Né? A gente pode falar de uma neurocientista brasileira, Carla Tiepo. A Carla Tiepo ela diz que o nosso cérebro é uma máquina de fazer previsões. E que o nosso sistema nervoso tem tendências de gerar respostas comportamentais absurdamente rápidas. Né? E não importa o grau de evolução. Por exemplo, vamos pegar lá os nemateumintos, né? Uma lombriguinha lá. Ele tem 2 neurônios e ele possui essas respostas comportamentais extremamente rápidas. O nosso sistema trabalha para construir comportamento. E esse comportamento ele tende a ser cada vez melhor, buscando cada vez mais potência para se adaptar a mudanças. Daniel Volpet dizia que nós só temos um motivo para ter cérebro, que é produzir movimentos complexos e adaptáveis. Inclusive tem seres marinhos que eles utilizam o cérebro até ele encontrar um local para se fixar. Quando ele fixa naquele local, ele mesmo faz uma autofagia, ele devora e dilui o próprio cérebro, ele fica lá estático o resto, porque ele não precisa mais de adaptação, ele não precisa mais pensar, ele já encontrou onde ele vai ficar. Né? Alguns seres marinhos extremamente simples, ele tem essa possibilidade, ele usa o cérebro somente até ele conseguir se deslocar, e depois ele não precisa mais, ele está plenamente adaptado. Tá? Mas qual que é o sentido disso tudo, né? Então, do mesmo jeito que o nosso cérebro gera respostas rápidas, respostas padrões, e essas respostas normalmente positivas, mas ele também pode gerar padrões e respostas negativas. E essas respostas negativas geram sentimentos negativos que geram emoções negativas. Nesse segundo aspecto das emoções negativas, das respostas negativas, entra uma aplicação muito interessante aí do PDCA. Eu posso, por exemplo, entre várias outras coisas, tá? Mas eu vou focar exclusivamente na questão da ressignificação de situações. Ressignificar situações que geralmente me geram respostas negativas. Pensa na seguinte situação. Teu chefe passa do seu lado e fala assim, preciso falar com você. Mas depois eu falo. Para muitas pessoas, isso vai gerar um turbilhão de informações. Vai criar milhares de cenários que vai gerar até cenários catastróficos. Eu vou ser demitido, eu vou levar uma bronca. Né? O que você tem que fazer? Pegar esse sentimento negativo, talvez você não consiga transformar ele num sentimento positivo, mas neutraliza ele. Tá bom, ele vai falar comigo? Beleza. Põe aqui no canto, quando ele vier falar comigo eu vou entender a situação.
Talvez eu não consiga ressignificar ao ponto de transformar num sentimento positivo, mas eu consiga ressignificar a ponto daquilo não me incomodar mais. Tá? Então imagina o seguinte, né? Uma pessoa que no emprego anterior, toda vez que falavam com ela, preciso falar com você, ela sabia que ela levava uma bronca, ela levava uma ameaça, né? Até a hora que ela foi demitida, ou que ela saturou e pediu demissão. E no novo emprego, alguém passa lá, no primeiro dia de trabalho, fala, eu preciso falar com você, mas depois eu falo. Nossa, aquilo vai trazer uma série de emoções, uma série de respostas padrões negativas, que vai gerar uma resposta negativa, que vai gerar um sentimento negativo, que vai gerar uma emoção negativa. E às vezes essa emoção negativa ela é tão forte que ela vai atrapalhar o dia da pessoa, que ela não vai conseguir produzir direito, ela não vai conseguir trabalhar direito, ela não vai conseguir se concentrar direito. Óbvio que isso não acontece de um dia para o outro. Isso requer tempo, isso requer paciência, isso requer maturação. Um bom vinho, uma boa cerveja, precisa maturar. Esses estímulos nós recebemos o tempo todo. O nosso conhecimento, ou seja, a nossa cognição, ela funciona através de processos como julgamentos, memórias, imaginação, né? Isso que traz essas respostas. Só que quando esse julgamento é errado, essa avaliação é errada, consequentemente a resposta vai ser errada. O nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, ele tem respostas muito mais rápidas que as que são processadas pelo nosso córtex. Então isso ajuda a explicar, por exemplo, situações de medo, situações de raiva, né? Fazer avaliações erradas. Só que olha que interessante, não é que eu preciso deixar essas decisões emocionais de lado, não utilizar. Elas são importantes numa situação de perigo, por exemplo. Eu preciso tomar decisões rápidas, tomar decisões urgentes. Eu não posso parar para avaliar, às vezes, a situação. O Daniel Goleman, né, o autor do livro Inteligência Emocional, ele fala que isso é o sequestro do nosso sistema límbico, ou seja, o sequestro da nossa amígdala. Então a primeira reação é sempre emocional. Só que esse sequestro dura 7 segundos. Segundo ele. E aí que vem aquela crença do conte até 10 antes de dar uma resposta. Esse contar até 10 é justamente para fazer o nosso sistema se liberar. Libera o emocional e deixa o córtex pensar. Então eu posso utilizar esse conhecimento, esse PDCA cognitivo, para ajudar a lidar com situaçõezinhas corriqueiras, situaçõezinhas do dia a dia, né? Onde eu vou identificar situações, onde eu vou pensar nos meus objetivos, fazer as avaliações, gerar respostas, verificar se essas respostas, se essas avaliações, se essas situações são adequadas ou não. Se não forem adequadas, volta lá no planejamento. Se for adequada, eu estou treinando o meu córtex, eu estou treinando o meu emocional a dar respostas mais adequadas. Né? Então o PDCA não é o tal do promete e depois corre atrás. Né? O PDCA é uma ferramenta extremamente importante, extremamente útil de resolução de problemas. Falou, pessoal? É isso aí. Então lá no portal tem um artigo científico para vocês lerem, essa leitura é obrigatória, e através desse artigo nós temos aí uma atividade para ser executada. Certo? Boa semana, bons estudos e até a próxima aula.